Vocês pediram sobre... Não, é que eu não começo com oi, né? Não sei, como você quiser. Vai. Não, Fique à vontade, o canal é só seu. Você tá vendo o Kaique tentando montar o cubo ali? Tô. Eu vou conseguir. Ele falou que se ele ficasse 10 anos tentando, ele ia conseguir. Eu acho que ele não iria. É que tem fórmula, Kaique. Então, tem fórmula, não tem que fazer. Aquela criança, sabe, tentando pôr o triângulo no lugar da bola, assim, ó. E fala, porra, não entra. Eu acho que o sonho de todo mundo é viver de dividendos, de ter um patrimônio em ações e ganhar muito dinheiro com isso. E aí, pensando nisso, e é uma dúvida muito recorrente aqui do canal, resolvi trazer uma pessoa para fazer essa resenha para nós. Acho que até dispensaria apresentações, né, primo? Mas de qualquer maneira, né? Dê seu oi pra galera. E aí, galera, pô, que prazer, que honra estar aqui, estar do seu lado, estar falando com a sua audiência, estar falando sobre esse assunto. Estou muito feliz. E vamos falar sobre dividendos, quantas pessoas precisam para de fato poderem parar de trabalhar ou fazer o dinheiro trabalhar por elas, né? Claro. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, também dar um pulinho lá no canal do Primo Rico, que o link vai estar aqui embaixo, e também acione as notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Mas e aí, primo, conta pra gente. Tem muitas pessoas que querem sim construir um patrimônio em ações, mas às vezes elas não conseguem mensurar muito quanto que elas precisam para talvez viver de dividendos. Você tem uma noção de que a gente pode fazer para criar essa noção? Quanto eu preciso ter de grana para viver disso? Sim, com certeza. E é até muito mais fácil do que as pessoas imaginam lá, Bea, porque às vezes a gente fica assim, eu precisaria ter, tipo, infinito, né, de dinheiro, precisa ter milhões e milhões e milhões de reais. E às vezes de fato você precisa, porque depende de quanto você quer receber, né, todos os meses. Mas eu acho que o principal, né, o passo número 1 é você saber exatamente quanto você precisa, igual você falou. Tá. Porque as pessoas querem viver de dividendos, mas elas não sabem, elas não têm uma meta estabelecida. Sim. Se você não tem uma meta, você dificilmente vai chegar lá. Tá. Então o primeiro passo é a gente criar a nossa meta, quanto eu preciso para me aposentar. E tem uma formulinha mágica, digamos assim, é que não é que eu criei, eu só simplifiquei aquela matemática complexa para que as pessoas... Você chama o pessoal de como? Pessoa de pessoas. Eu não tenho Pessoas. primos. Eu não tenho primos. Para que as pessoas que estão aí possam calcular isso da forma mais fácil. Tá. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, quanto eu quero ganhar de dividendo, né, ou de renda mensal no futuro. Esse é o passo número 1. As então, pessoas precisam entender qual é o custo de vida delas e entender, porque tem pessoas que querem viver disso. Eu acho que é puxado você querer viver só de dividendos. Você concorda com isso? Eu acho que é puxado, mas eu acho que é algo possível. motivador também. Mas é possível também, possível. Mas tem que ser bem esforçado para isso. Tem que ser Nós esforçado. vamos descobrir o que fazer então hoje, né, Vamos primo? descobrir. Então beleza. Vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o quanto a gente quer ganhar no futuro. Então, vamos lá, me dá um exemplo, Bea. Vamos lá, eu quero ganhar R$3.000 por mês, pelo menos com dividendos. R$3.000 por mês. 3 mil. Tá. Então, o que a gente vai pegar? Olha que fórmula simples, Bea. A gente vai pegar R$3.000 por mês e a gente vai multiplicar por 300. Ok, 300... Só isso, por 300. Vai Tá. dar R$900 mil. R$900 mil a pessoa precisa ter para ganhar R$3.000 de dividendos. Exatamente. Ah. Então, olha que conta simples. O vídeo, já poderia acabar aqui. Não, Mas não faz isso. Calma, gente. Tem dicas valiosas para você conseguir Isso. juntar, talvez, essa grana e viver de dividendos. Mas vamos lá, porque geralmente o pessoal fala, como assim multiplicar por 300, né? Então, Sim. vamos explicar o racional. Se você multiplicar por 300, você vai ter R$900 mil de objetivo, certo? Tá. Se você tivesse R$900 mil, esses R$900 mil rendessem 4% ao ano, você ganharia R$36 mil ao ano, Ok. que seria equivalente a R$3.000 por mês. Ok. Ok? Simples assim. Só que ao invés de pegar e te dar toda a fórmula matemática, eu só simplifiquei ela para você. Multiplica por 300. Mão na roda, é isso que as pessoas gostam, primo. Isso, exatamente. Isso aí. Só que aqui a gente começa a entrar em algumas variáveis. A gente não pode colocar com uma meta absoluta 900 e chegou lá, acabou, porque muitas coisas podem mudar. Claro. Então, tudo vai depender de quanto você acredita que você vai ter de rendimento no futuro. Então tem empresas que pagam mais dividendos, empresas que não pagam. Sim. Então a gente tem que imaginar uma projeção. Claro. E a gente está falando de daqui 30, 40 anos e as coisas mudam. Sim. Né? Então vamos lá, se você acha que a sua carteira vai render de dividendos 4% ao ano,
O que hoje, por exemplo, é bem factível, Sim. você poderia multiplicar por 300. Inclusive, primo, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui em cima, que eu falo sobre duas empresas que pagam bons dividendos. E elas pagam mais de 7% ao ano. Pois eu vou assistir pra ver se... Então eu acho que é bem factível mesmo isso, viu? É isso aí. Agora, se você acha que a sua carteira não vai render 4% de dividendo, vai render 3% de dividendo, é só você multiplicar a sua renda mensal, que você quer, que é o 3 mil, por 400. Ok. Ou seja, vai dar 1.200.000 e com 1.200.000 rendendo 3% ao ano, vai dar 36 mil reais ao ano, que vai dar 3 mil reais ao mês. Muitas contas aqui, mas eu achei legal porque realmente elas estão bem simplificadas e vai ficar É bem fácil da simplificado. galera entender. Mas aí tem um porém, a gente tá falando de todo esse montante em renda variável. Em renda variável. Né? Exatamente. E talvez as pessoas não cheguem lá só investindo em renda variável. Por isso que às vezes a gente diz que é um pouquinho puxado você realmente querer viver de dividendos. É possível, mas é puxado, né? Exatamente. Mas aí me fala, primo, tem alguma dica para as pessoas que querem chegar lá, querem chegar talvez em 1 milhão, 1.200.000, dependendo de quanto elas vão querer receber de dividendos por mês, para elas chegarem lá? Como elas fazem isso? Então, primeira coisa que eu diria é que não existe fórmula mágica. E por que eu digo isso? E mesmo parecendo simples ou até besta às vezes, é porque as pessoas querem chegar lá e parece que elas estão dispostas a comprarem sonhos de outras pessoas. Então tem gente que fala, Sim. meu, compra isso aqui, põe tudo em Bitcoin agora, por exemplo. Eita. Aí você vai lá e põe. Aí, nossa, olha essa ação, essa dica quente aqui, cara, vai render muito. Vai lá e põe todo o seu dinheiro. Então se a gente segue esse tipo de filosofia, de dica quente, a gente vai acabar sempre seguindo a manada e a gente sabe que a manada nunca ganha dinheiro. Sim. Tá? Na verdade, a manada ela ganha na maioria das vezes, mas quando ela perde muito. Muito. É a hora que quebra uma conta. Exatamente. Tá. Então, assim, primeiro a gente precisa saber que não existe fórmula mágica. Beleza. Tá? E a gente não vai enriquecer ouvindo dicas de terceiros. A gente pode aprender com terceiros e aí a gente pode aplicar isso na nossa vida com o nosso conhecimento, porque ninguém dá mais valor para o nosso dinheiro do que nós mesmos. É importante a gente aprender para poder caminhar com as próprias pernas. Nada Exatamente. impede de eu seguir algumas pessoas ou aprender com algumas pessoas então. Desde que eu sim. tenha o objetivo de saber caminhar sozinho depois. Isso. Beleza. A gente não tem que aprender com alguém com o objetivo de ouvir essa pessoa cegamente. Copiar sempre. E sim de a gente absorver isso e passar pelo nosso crivo, que também aprendeu com várias outras pessoas e fontes, e agora a gente tem a nossa opinião. Ok. Tá? Outra coisa que eu acredito, dificilmente você vai chegar no seu objetivo rapidamente. Então, é muito recomendado que você tenha disciplina e paciência. Sim. Tá? Então, Sempre. eu estava assistindo um documentário do Warren Buffett na HBO. Tá? É um documentário bem interessante. Qual é o nome desse comentário, você lembra? Becoming Buffett ou Becoming Warren Buffett. Ok. Né? Alguma coisa assim. Fica a dica, pessoal. Muito interessante. E aí tinha uma conversa, tava Bill Gates com Warren Buffett. Eles eram bem amigos, né? Aliás, eles são bem amigos, né? Sim. E o Bill Gates, ele tava conversando com o Buffett e ele falou assim, pô, Buffett, o que você faz é muito simples. É muito simples. Por que as pessoas não fazem também e enriquecem igual você? Ele falou assim, as pessoas não têm paciência para ficarem ricas. Né? Porque Fato. ficar rico não é da noite pro dia. As pessoas querem ficar ricas da noite pro dia, Thiago. Exatamente. Essa é a questão. E aí elas acabam seguindo caminhos muitas vezes errados, né? E que encurtam o tempo dela de vidas no mercado. Exatamente. E o que você falou eu concordo muito, porque para mim investir não é ganhar dinheiro, investir é ganhar tempo. Sim. Tá? Agora, se a gente pensar que, beleza, as pessoas elas vão montar uma carteira, então, para tentar viver de dividendos. Uma dica para carteira dessas pessoas. Uma dica para carteira, Bea, eu acredito que seja você diversificar setores, só que principalmente setores que tenham um yield alto, Ok. ou no mínimo o yield que você busca, Sim, que corresponda que corresponde a ao seu meio que essa objetivo. sua formulazinha também. Isso. Tá. E ao mesmo tempo, setores antifrágeis. Por quê? E já a gente fala sobre o que é antifrágil. Ok. Porque imagina o seguinte, se você investe em um setor e de repente esse setor passa por uma crise, você não pode não receber esses dividendos. Porque Sim. você conta com isso. Sim. Né? A gente está falando de um exemplo de uma pessoa que quer receber esses dividendos para viver, digamos assim. Claro. E você não pode se dar o luxo de não recebê-los. Sim. Então você precisa contar, às vezes, com setores que eles vão, que talvez não sejam os melhores setores sempre, Sim. mas que você sabe que, mesmo em uma crise,
eles vão crescer ou vão te entregar resultados. E talvez nesse momento pode surgir algumas dúvidas de tipo, mas as empresas não são obrigadas a pagar dividendos? Elas são obrigadas a pagar dividendos, mas se elas passam por momentos de crise, por períodos aí que elas não conseguem realmente ter um lucro considerável para distribuir, elas podem justificar isso e não te pagar dividendos. Ela pode ficar aí 1, 2, 3 anos sem te pagar dividendos. Então, isso que você falou é muito importante. A gente precisa escolher realmente setores que são antifrágeis, mas eu queria que você explicasse melhor essa parada do antifrágil, assim. Eu vou explicar só um outro gancho que você falou dos dividendos. Por exemplo, eu tenho ações do Facebook. O Facebook, ele não paga dividendos. Então, é um exemplo de uma empresa que eu acredito que terá um crescimento. Não estou dizendo que eu concordo não com a filosofia, como negócio eu concordo. Só que eu não conto com esses dividendos hoje, porque o meu objetivo não é esse. Mas aí eu vou te dizer uma parada. Aliás, eu li em um livro de Warren Buffett que ele não é a favor de dividendos. Sabia? Porque ele acha que a empresa ela sempre tem que pegar esse lucro e reinvestir. Ele acha que a empresa tem que crescer nesse sentido, não há necessidade do dividendos. Então ele é muito mais a favor que a empresa pegue esse dinheiro e reinvista nela para ela crescer mais e ganhar uma valorização maior na bolsa de valores do que ficar distribuindo dividendos. Então isso é muito interessante, porque o que é melhor? Você ter uma empresa na carteira que paga muito dividendo ou uma que paga pouco? Depende, né? Porque se essa empresa, ao invés de me pagar, ela puder investir nela mesma e ela crescer a um ritmo maior do que eu investiria na renda fixa, é muito melhor que isso aconteça. Sim, né? claro, então, de totalmente. fato. Agora, o que eu quero dizer com um setor antifrágil? Né? Qual que é o oposto de algo frágil? Aliás, o que é algo frágil? Talvez seja uma taça de vidro, algo que quebra facilmente. Fácil. Okay. Né? Qual que é o oposto de uma taça de vidro? As pessoas geralmente acham que é algo duro, robusto, metal, sabe? Madeira. Tá. Isso não é o oposto do frágil. O oposto do frágil é o antifrágil. E o que é o antifrágil? É algo que, imagina uma taça, tem lá um Golden Retriever passando do lado da taça ali. O Golden Retriever é um agente do caos ali perto da taça. Sim. Então se ele bate o rabo, a taça quebra. Tá. Algo que é antifrágil, se o Golden Retriever batesse o rabo, essa taça ficaria mais forte ainda. Tá? Então pensa assim, ó. Na minha vida no mercado financeiro, eu trabalhei muito como um assessor de investimentos. Tá. Então eu ajudava as pessoas a investirem, principalmente quando elas tinham dinheiro. Só que elas estavam felizes, estavam ganhando muita grana e aí de repente vinha a crise. E na crise, será que elas não precisavam mais ainda de mim? Porque elas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer? Não é? Com certeza. Então, isso daqui é um exemplo de uma profissão antifrágil. E você tem várias empresas ou setores que também são antifrágeis. Por isso que, quando você precisa do dividendo, você precisa considerar setores e empresas que sejam antifrágeis. Por isso você consegue dar um exemplo para nós de um setor antifrágil? Você deu um exemplo até no vídeo que a gente gravou, você falou dos bancos, né? Sim. O banco, o mercado tá bom, o pessoal tá pegando empréstimo, tá acelerando, tá investindo mais, o mercado tá ruim, acontece também um monte de coisa e o banco ganha dinheiro, tem gente precisando dele. Pensa no setor da saúde. O setor da saúde é um setor antifrágil. Quando o mercado está muito bom, as pessoas estão lá consumindo serviços. Sim. Quando o mercado está ruim, as pessoas continuam tendo problemas de saúde e elas precisam ir lá. Sim. E a prioridade número 1 delas vai ser essa, porque elas não podem morrer, Sim, sabe? Entendi. Então é um setor antifrágil. Muito né? bom. E, primo, tem mais alguma outra dica que você queira deixar para as pessoas aqui do canal que ajudem elas a perseguirem esse sonho de viver de dividendos? Eu vou resumir 3 dicas em uma só, tá? Que são os pilares que eu acredito que fazem as pessoas enriquecerem e poderia ajudá-las na jornada para o enriquecimento ou da carteira de investimentos. Ok. Eu acho que, primeiro, quando você vai investir, você tem que tomar muito cuidado para você não investir pela ganância, tá? Porque isso aqui vai te fazer tomar decisões muito erradas. Você não pode sair de aplicações por medo, porque isso aqui também vai te levar a tomar decisões erradas. E você não pode ser um investidor impaciente, porque não adianta você achar que da noite pro dia vai acontecer algo mágico. Sim. Tá? Agora, quem enriquece? Quem trabalha pelo lucro e não pelo salário. Quem vende horas não enriquece. Quem trabalha pelo lucro escala tudo isso. Sim. Então, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro, mas se você investir em uma empresa que tem uma cultura meritocrática, isso também acontece, porque a empresa costuma crescer mais. Então, eu levaria isso muito em consideração. E para finalizar, em relação aos gastos, eu acho que também é muito importante, porque eu fiz vários cálculos, e você gastar melhor é muitas vezes mais importante do que você investir melhor, até mais ou menos uns 25 anos, assim. Daqui pra frente. Né? Isso é algo que às vezes as pessoas esquecem, as né? pessoas esquecem. Ou negligenciam, talvez. Negligenciam. Porque todo mundo quer investir, quer render e tal, mas assim,
Quando você não gasta, é um dinheiro que está na sua conta agora, entendeu? É um dinheiro muito alto, entre aspas. Sim. E o grande segredo aqui é você tomar cuidado com viver os sonhos na hora errada. Porque todo mundo quer ter sua casa própria. Aí você vai lá, financia em 30 anos, mas você não podia. Aí você quer ter um carro, você não podia, 60 anos. Viagem, parcela, volta, tá pagando um monte de mês ainda. São desejos imediatos e que acabam fazendo a gente gastar o dinheiro de maneira errada e que dificultam a gente chegar nos nossos objetivos, né? Exatamente. Tem que pensar muito bem nisso. Tem que pensar muito bem nisso. Primo, muito legal ter você aqui no canal. Adorei as suas dicas, adorei as suas contas. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Então, se vocês gostaram, já deixem o seu like. E deem um pulinho também lá no canal do Primo, porque tem muitas dicas legais. Ele fala muito de investimentos também, né? Acho que todo mundo pode aproveitar bastante isso. E você falou lá no meu canal onde você investe de verdade, né, Bea? É verdade. Eu nunca falei aqui no canal sobre os meus investimentos. Agora tirar na internet. Mas tá lá no Primo aonde eu invisto, gente. Então confiram esse vídeo lá também, ok? Até a próxima, gente.